Olá, seja bem-vindo. Aqui é o Nada Trivial. Hoje é segunda-feira, dia da gente falar um pouco sobre neurociência aplicada ao ambiente corporativo e também é dia dos namorados. E nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. Então eu vou misturar tudo isso para falar um pouco sobre um dos desafios que eu mesma enfrentei na minha vida de trabalho, minha vida organizacional, que é ah, estar dentro do armário, quase que de forma forçada, e ainda assim ter uma vida afetiva, ter uma vida romântica para usufruir, para me dedicar, para entender, né. E essa é uma das razões pelas quais as empresas deveriam pensar seriamente em rapidamente reconhecer quem são os seus trabalhadores que fazem parte do grupo LGBTQIA+, negar, né, de qualquer forma, qualquer chance deles ficarem nessa invisibilidade social, porque isso gera um grau de vulnerabilidade absurdo. Então, quando a gente fala hoje sobre diversidade e inclusão, especialmente quando o tema são as orientações sexuais e as expressões de gênero, é muito comum as pessoas acharem que isso é só uma questão de justiça social. Mas isso também tem tudo a ver com produtividade, porque num dia como hoje, né, Dia dos Namorados, quantas e quantas vezes eu, enquanto estava dentro do armário, né, porque ao final da minha história dentro da Santa Casa, eu consegui sair do armário, né? Busquei essa independência, mas a Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo sempre foram reconhecidas como organizações mais conservadoras, né? E a gente sabia muito bem qual era o tipo de preconceito que poderíamos sofrer lá dentro, né? Eu e todos aqueles que faziam parte desse grupo que foi minorizado, ainda que não se saiba muito bem quais são as estatísticas mais atualizadas sobre quantos de nós existem dentro de cada uma das empresas, dentro de cada uma das organizações. Eu já fiz trabalhos em empresas em que 2% das pessoas se declaravam LGBTQIA+, e em outras empresas 15% se declaravam fazendo parte desse grupo, e as estatísticas né, as estatísticas populacionais falam em algo em torno de 20%. Então, obviamente tem diferença de país para país, de cultura para cultura, mas não são os números que aparecem nas pesquisas dentro das organizações, né. Então, por que as pessoas ainda têm dificuldade de sair do armário e qual o impacto que isso tem no cotidiano? Pensando especificamente nessa questão do Dia dos Namorados, a coisa mais comum que eu ouvi era: "Ah, que pena passar o Dia dos Namorados sozinho, né, ou sozinha, né", e algo que não era verdade, porque eu tinha uma namorada, né, me esperando para comemorar aquele dia. Ou circunstâncias em que era aniversário dessa minha namorada ou depois da minha esposa, e eu com dificuldade de poder falar a respeito de ter que sair mais cedo de uma festa, de comprar um presente, ou receber flores. Receber flores sempre foi uma coisa muito complicada, né? Ainda que essas pessoas quisessem me mandar flores no meu ambiente de trabalho, que é uma coisa relativamente natural entre pessoas que iniciam um relacionamento, né? E que querem, de alguma forma, destacar ali aquela condição, enviar flores, enviar bombons, enviar um presente. E como é que faz para explicar isso se você não tem uma narrativa que você pode contar, né? Porque é muito difícil você contar uma história e ficar mudando o gênero da história o tempo todo, sabe? E ficar inventando detalhes que cabem mais se você estiver falando de um homem, se você estiver falando de uma mulher, mudar adjetivos. Isso é um esforço cognitivo, isso é um esforço emocional que simplesmente derruba a produtividade. Vocês podem achar besteira, banalidade, mas não é. Porque, na verdade, a gente acaba ficando um tempo muito grande tentando encontrar elementos, formas de encaixar a nossa vida como ela é, na vida que deveria ser, naquilo que o grupo ou que a empresa considera mais aceitável. Então é muito importante uma política de inclusão, mas uma política de inclusão clara, que use o tempo inteiro as oportunidades e as perspectivas de você poder falar, por exemplo, a minha esposa, né? Eh, eu vou contar para vocês uma história que não tem muito a ver com o tema do ambiente corporativo, mas que vai mostrar para vocês qual é o nível de desafios, né? Eu tenho um filho, todo mundo sabe disso, e
quando eu engravidei, eu já tinha, um relacionamento homoafetivo, homossexual. E quando eu fui, dar à luz, eu fui até o hospital pedir que a minha companheira, à época, pudesse acompanhar o parto. Nós estamos falando do ano de 1997. E eu sabia que ia ser um enfrentamento, que ia ter algum, né, alguma porque estava claro nos documentos do hospital que eu havia recebido quando fiz a reserva e a autorização do convênio para poder usar aquele hospital para dar à luz, ficava claro nos documentos que só era autorizado a entrar na sala de parto o pai. E eu falei: "Deus, né, como é que eu vou resolver essa situação? Porque não existe um pai aqui, né, disponível para". E nós estamos em 1997, nada disso era discutido. Então eu fui falar com a moça que veio me atender que, na verdade, tratava-se de um casal homossexual e que não haveria um pai, haveria uma segunda mãe dentro da sala. E ela disse que ela não podia autorizar. E aí eu falei: "Beleza, nós vamos ter que conversar com o diretor do hospital, né". E aí foi aquela confusão: "Ah, não dá para chamar", "Dá para chamar sim", e, né, eu não costumo levar não, assim, na cara sem reclamar um pouquinho. E veio o tal do diretor do hospital para discutir comigo como é que seriam as coisas, e no final ele acabou acatando que, minha esposa acompanhasse o parto, minha esposa à época acompanhasse o parto. E a parte mais engraçada da história foi a moça me atendendo, que ela tinha que fazer um crachá, né, para já liberar o acesso dela à sala do parto, e no crachá já vinha previamente, escrito o nome do pai. E ela não sabia como resolver aquela condição. Ela não sabia o que ela ia escrever ali, se ela ia fazer um risco, se ela ia escrever mãe, se ela ia escrever o nome, da minha esposa com o pai ali na frente. E ela parou ali, ela foi e voltou na sala do diretor umas 200 vezes para entender como é que ela ia resolver aquela situação. Então, às vezes, é uma questão de tirar as fricções, tirar os problemas, né. Por que ali estava escrito o nome do pai? Podia simplesmente ter um campo em aberto para que se escrevesse qualquer coisa. Então pense dentro da sua empresa, você que trabalha no RH, você que é um BP, qual é o tamanho da fricção que existe para que um indivíduo do grupo LGBTQIA+, possa assumir seu amor, sua paixão, seu namoro, né, com a pessoa, e depois todas as agruras que tem dos casamentos e as necessidades e todas as circunstâncias, porque imagina, se você não puder abrir quem você é, como é que você vai poder se dedicar ao seu casamento, né? Sem que ninguém da empresa saiba que você está fazendo orçamentos de buffets ou, eh, querendo fazer listas de presentes de casamento. É fácil a gente dizer: "Ah, beleza, ninguém precisa saber da minha vida particular, do que eu faço entre 4 paredes". Mas não é só o que eu faço entre 4 paredes que impacta naquilo como eu da forma como eu vivo e como as pessoas veem o que eu faço. O que eu faço entre 4 paredes não interessa para ninguém, mas as minhas necessidades humanas, do meu relacionamento, né, e tudo que isso implica em relação ao cotidiano precisam ser vistas e precisam ser tratadas pelas empresas. Então, muitas empresas já estão procurando diminuir essa fricção, já estão procurando fazer com que as dificuldades para a inclusão de convênio médico, para pedido de licença, para pedido de acompanhamento, mesmo quando não existe um termo formal, né, de um casamento ou de uma união estável, todos aqueles direitos que são previstos socialmente, né, e do ponto de vista até mesmo trabalhista, para o heterossexual, precisam estar resguardados para quem tem outras orientações ou expressões de gênero, né. Isso é muito importante. Veja, situação, por exemplo, de transgêneros em relação a visitas médicas. Recentemente eu estava lendo a respeito de autorização para determinados tipos de exames, que são exames tipicamente masculinos, por exemplo, para mulheres transgênero, né. Ela com a dificuldade de uma mulher transgênero de conseguir uma autorização a um exame físico que precisa ser feito para ela, porque afinal de contas, algumas das características corpóreas da masculinidade persistem, né, como a existência de uma próstata, por exemplo, né, e, a dificuldade muitas vezes de conseguir uma autorização. Então, a empresa pode e deve trabalhar nessas fricções para permitir que essas pessoas vivam de forma mais íntegra e que consigam viver menos dilemas por causa
daquilo que é natural nelas, que é a sua própria orientação sexual, a sua expressão de gênero. Então fica aqui meu carinho e minha empatia a todos aqueles que já enfrentaram dificuldades como essas que eu narrei, e o pedido para que mesmo aqueles que não saibam do que se trata, né, sofrer discriminação ou sofrer dificuldade pelo que se é, pensem nisso também nesse Dia dos Namorados. Não são só aqueles que estão solteiros que sofrem no Dia dos Namorados. Também há quem tenha namorado ou namorada e que, por não poder falar sobre isso, sofre tanto quanto. Um grande abraço a todos vocês. Espero vê-los aqui outras segundas-feiras nesse bloco que é de neurociência aplicada ao ambiente corporativo, mas também todos os outros dias, porque todo dia é dia de vídeo aqui no Nada Trivial. Porque se fosse trivial, não ia ter a menor graça. Um abraço e até o próximo.